Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou a sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Já quero agradecer a você, que é da família Narrativas Antagonista e tá sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando. Olha, vocês, eu não sei nem como agradecer. Fato do dia, Lula está colhendo o que plantou. E quem não tá, né? Mas nós estamos colhendo até o que o Lula plantou. Mas enfim, vocês sabem que aqui a gente fala desses temas, sempre fazendo um exercício para aumentar o nosso espírito crítico, aumentar o nível do debate. Como é que é esse exercício? Seguinte, eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te trago uma coisa que você só vê aqui e eu acerto todos os dias. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia, Lula está colhendo o que plantou. E de onde vem isso? Aqui, ó, um post de hoje do publisher do Antagonista, o Pedro Cerise, concordando com o Guga Noblar. Olha lá, o ano da colheita vem aí, diz Lula no Fantástico. A assessoria de imprensa dele postou e o Pedro Cerise comentou. Exatamente isso, vai colher o que plantou. E nós estamos falando do quê? Vamos ver o vídeo. Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país. Muito obrigada. Melhoras, presidente. Obrigado, querido. Fique bem. Obrigado. O presidente se despediu da equipe médica, tirou fotos e foi para casa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Bom, você já deve ter visto que o Lula dobrou a meta e o dólar atingiu um novo recorde. É um recorde por dia. O Lula abre a boca, o dólar... Aqui, olha, em meio à divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros a 12,25% ao ano, o dólar abriu em forte alta nessa terça, 17 de dezembro, batendo a marca de R$ 6,16. O dólar já fechou no dia de ontem, segunda-feira, R$ 6,09, que era até então o maior valor nominal da história. E tinha aquela briga que o Banco Central não estava fazendo leilão da moeda e por isso o dólar não caía, só que o Banco Central está promovendo sim agora os leilões e mesmo assim... Como assim? O que tem a ver? Eu vou explicar para vocês. Nesse vídeo vocês vão entender direito como é que essa história do dólar subir. Não é que o dólar sobe, é que o povo deixa de confiar no Brasil, o povo de fora vai caindo o real, vai ficando cada vez menos valorizado. O Copom decidiu por unanimidade elevar em 1 ponto percentual a taxa de juros na semana passada e deixou indicado que devem acontecer mais elevações semelhantes nos primeiros meses em 2025. O comitê decidiu unanimemente pela elevação de 1 ponto percentual na taxa Selic e pela comunicação de que, em se confirmando o cenário esperado, antevê reajuste de mesma magnitude nas duas próximas reuniões. Ou seja, a taxa de juros chegaria a 14,25% ao ano. E aí, assim, olha, o Banco Central vendeu 1,620 bilhão de dólares num novo leilão extraordinário na tentativa de conter a alta do dólar. Foi a 4ª intervenção em menos de uma semana e foi mais intervenção até do que durante o período da pandemia, porque agora foram 3,8 bilhões. No período da pandemia foram 2 bilhões. Percebam. E aqui, olha, a gente tem os comentários, né? KKKKK. Ô Glaze, não era só o Banco Central vender dólar? Já vendeu 6 bi em 2 dias e sabe o que aconteceu? Nada. Exatamente. Aqui o deputado Rodrigo. Sua opinião continua a mesma, Sâmia? Ou o dólar a R$4 de Bolsonaro é mais caro que o dólar de 6,15 do Lula? Sâmia Bonfim
Recordar é viver, né, gente? 11 de novembro de 2021. A alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã, porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? É do Bolsonaro. Pois é. Vamos recordar e viver do Lula comentando este mesmo assunto em 17 de julho agora? No ano de 6 meses, nós tiramos 24 milhões e meio de pessoas da fome. Essas pessoas viraram consumidores. Consumidores do quê? De comida. Consumidores de comida. É isso que conta, porque o povo mais pobre, o povo mais humilde, quando ele tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar. Ele compra comida. Ele compra coisa, sabe, para a família. É esse país que nós queremos, sabe, que dê certo. É fazer com que o dinheiro desse país circule. É por isso que a gente aumenta o salário mínimo, sabe, de acordo com o PIB, porque é normal que quando o PIB cresça, a gente distribua o PIB em todo mundo, entre os empresários, entre os trabalhadores, entre os aposentados. Afinal de contas, é o crescimento do país. Aí aqui, gente, não sei se vocês se lembram do José Guimarães. Eu não entendi esse comentário, mas bora lá. Quem estiver especulando com o dólar vai perder. As medidas do ajuste fiscal vão ser aprovadas sem desidratação e 2025 será um ano de mais crescimento da economia, mais empregos e renda com as contas públicas organizadas. E é esse comentário, gente, que eu não entendi. Boa, José. Dólar não se especula, se guarda na cueca. Por que será que estão falando isso? Não sei. Não sei, vamos em frente. E aí, gente, num passado não muito distante, era assim que o presidente Lula, então candidato, comentava sobre dólar, mercado, essas coisas. E eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico. Eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Pois é, né? Quem podia imaginar que ia dar errado um negócio desse? Vamos lá, Flávio Bolsonaro comentando. Dólar 6,18, mais um recorde. Quais são as chances de o Brasil dar certo? Lula está destruindo o Brasil. Nossa moeda está cada vez mais desvalorizada, com o país nas mãos de um comunista. Faltam 2 anos desse governo gastador e irresponsável. Já imaginou mais 4 anos com eles? Reflita, Brasil! E aí vamos ver o filminho. Lula! Lula! Viva Lula! 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 Viva Lula! Aí, Gleisi Hoffmann, a única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada, não há nenhuma explicação. A inflação está a 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia, não é do governo federal. Então nós vamos cuidar disso também, presidente Lula, em entrevista ao Fantástico. Em 2 de julho, o presidente Lula ia nessa mesma toada, como se ele não tivesse nada a ver com o governo do Brasil. O governo do Brasil é o Banco Central. Ele não tem nada a ver. Faria Lima que está especulando, acabando com tudo. Vamos ver. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas que vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho, e o Banco Central é a mesma coisa, o Banco Central tem uma função.
cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3% ainda, vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Aqui o Felipe Pontes dando uma explicação. JP Morgan corta rating de títulos de dívida brasileiros em dólar por conta dos nossos problemas fiscais. Mas Lula, Glaze e companhia continuam colocando a culpa da doença, inflação alta, dívida alta e dólar alto nos médicos, Banco Central e em um dos remédios, juros Selic. Dá pra entender bem, né? Explicando assim, dá pra entender bem. E vamos aqui, olha, a uma outra postagem. O Brasil pontua como um país não livre em 11 dos 12 indicadores de liberdade econômica. Isso, obviamente, impacta a economia, a confiança do investidor e os juros. O único item em que o Brasil pontua como livre economicamente é a independência do Banco Central. E o PT quer arruinar e nos afundar ainda mais. Parabéns. E aí, enquanto a gente tem esses comentários sobre liberdade econômica por parte do governo, olha o tipo de comentário. Os parasitas do mercado financeiro seguem na cruzada ideológica contra o governo. O mercado está perdendo dinheiro por ideologia. Precisamos reduzir juros e colocar na mesa o debate sobre alguma regulação para a conta de capital. Trocar os limites por ousadia, coragem. A banqueirada aposta contra o Brasil. Vão perder de novo. Gente, banqueiro já perdeu no Brasil? Nossa, quando que banqueiro perdeu no Brasil? Sabe que tem até um ditado que falam que o melhor negócio no Brasil é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio é um banco mal administrado. Mas pode ser que os bancos tenham perdido algum dia e eu que não estou atualizado. Olha, banqueiro perdendo. Que bonito. Agora, o presidente Lula reforça essa visão do otimismo. Se você estiver pessimista, é só falar com o Lula que passa. Quero dizer para vocês, se alguém tiver com pessimismo, por favor, me procure para me passar um pouco de otimismo para vocês. Sabe, se alguém tiver com essa depressão pessimista, procure um cara para dar uma coisa otimista para vocês. Primeiro, porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Segundo, eu acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, sabe? A gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo. E aqui vamos para uma explicação do deputado Kim Kataguiri. Por que o dólar está alto? O governo não tem mais onde arrecadar. Prometeu pro mercado que ia bater meta de tanto de inflação, que agora que já quer mudar. Não sei quem foi do PT que falou, não, vocês estão com problema com meta de inflação que a gente não vai cumprir, não tem problema, a gente muda a meta. Eu falei, porra, que ótimo. E assim, se o orçamento não tá perseguindo a meta, vamos fazer a meta perseguir o orçamento. E prometeu que não teria déficit e não vai conseguir cumprir essa promessa, né? E agora não tem mais de onde arrecadar, não tem mais de onde tirar. Ou corta gasto, que é uma coisa que o Lula se nega a fazer, ou acabou, não tem mais, vai estourar mesmo o dólar. A gente tá apanhando assim por causa de questões internas, não é que tem uma coisa global que tá fazendo o dólar subir, não. Quando tiver um conflito maior, que eu acho que tudo se desenha pra isso, aí, meu irmão, aí é esculacho, aí é dólar a 7, 8, 9. Tanto internacionalmente como internamente, os fatores aí pra ajudar o Lula acabaram. E aí, gente, nessa salada, o Lula já entrou até nessa. O problema não é o dólar tá alto, o problema é o dólar. Por que dólar? Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. E aí, o que é que vocês acham disso tudo? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. Lima
Lima deve uma explicação ao Brasil. Por que estão especulando, jogando o dólar lá em cima, colocando em risco o destino de mais de 200 milhões de brasileiros só por birra com o presidente Lula? É porque o presidente Lula inclui os pobres? É porque o presidente Lula coloca o pobre no orçamento do governo? É porque a gente finalmente tem um governo que se preocupa com as pessoas oprimidas, com as minorias do Brasil? A Faria Lima não gosta disso. A Faria Lima é fascista. É o pacto da branquitude colonial querendo colocar o povo brasileiro no seu devido lugar. E por isso que eles ficam especulando com o dólar, para colocar uma faca no pescoço do Lula, para ver se traz o inominável de novo para a presidência da República. A sorte é que ele está inelegível. E se o Bolsonaro agradava o mercado, é nosso dever desagradar. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. Quiseram ouvir? Não. Ficavam reclamando, com dólar a R$4, no meio da pandemia. Aí foram me trocar um Paulo Guedes por um Fernando Haddad. Qual a chance disso dar certo? Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. E nós avisamos que o PT ia voltar para quê? O Lula se vingar, transformar o Brasil numa Venezuela e saquear tudo feito gafanhoto. E quando ele saqueia tudo feito gafanhoto, como já fez no governo da Dilma, quem paga a conta é o povo. Mas não queriam enxergar isso, né? Queriam o quê? A festa da democracia. Ai, o amor voltou. Porque o Bolsonaro fala muito palavrão, porque o Bolsonaro derruba a farofa e me troca um Paulo Guedes por esse bando de imbecil que tá aí. O dólar daqui a pouco tá a R$10. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Lula tá fazendo igual o Homer Simpson. A culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. Mas fica uma dúvida, né? Será que essa cabeça que ele bateu deu todo esse efeito mesmo? Aconteceu alguma coisa? Porque, olha, você pode gostar do Lula ou odiar o Lula, mas uma coisa não dá pra negar. Ele nunca fez nada pra se prejudicar. O Lula, ele aproveita a oportunidade. Por que ele está detonando o próprio governo? É uma coisa da gente imaginar, porque esse homem abre a boca, o dólar sobe. Agora, ele não é um imbecil, ele já foi presidente da República 2 vezes. Ele sabe muito bem o efeito que as palavras dele têm. E, sobretudo, sabe muito bem o efeito que esse desgoverno que ele tá fazendo tem. Não fazer o ajuste fiscal, as contas que só sobem, essa coisa que fica incerta no Congresso. Isso faz com que quem tá fora veja que o Brasil tá gastando mais do que arrecada, vai ter que subir mais imposto, o povo já tá endividado, fala assim, o Lula sabe muito bem disso. E em vez de mexer em algo, em vez de se mexer, em vez de ajeitar a coisa do teto de gastos, do como ficarão os 2 últimos anos do seu governo, não, prefere-se fazer uma narrativa para a imprensa. E olha, com todo perdão, parece uma coisa de ditadura africana, propaganda de ditadura africana. Sabe aquelas ditaduras que elas são tão longas que o governante já perdeu completamente a noção, já tá cercado ali de puxa-saco o tempo todo, ele fala qualquer coisa, todo mundo sabe que tem que engolir. Essa história de que o mercado está fazendo um jogo ideológico, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, desde quando o mercado financeiro tem gente disposta a perder dinheiro para fazer birra com político? O mercado financeiro ganha com a esquerda ou com a direita. Aí aparece gente do governo falando, os bancos vão perder de novo. Desde quando que banco perde no Brasil? Banco sempre ganha. No Brasil, banco sempre ganha. E ganha com a esquerda no poder, ganha com a direita no poder. Essa história de que, não, eles estão jogando contra o país porque eles são contra o Lula, é uma história tão mequetrefe, me parece assim, de ditadura africana, porque aquele, assim, é um tipo de história que só dá pra você lançar quando não tem a mínima chance de haver uma oposição. E o governo lançou. E assim, pior que o governo Lula ter a cara de pau de lançar uma história mequetrefe dessa, é ter gente na imprensa que leva isso adiante. Assim, olha, não era melhor trocar de profissão? Não
Não era melhor passar a fazer assessoria de imprensa pro governo de vez? Em vez de ir pra frente de uma câmera, em vez de fazer uma coluna falar um absurdo desse. E assim, é um absurdo porque é tentar tirar o povo de idiota. O povo acha que o quê? Que o cara que tá no mercado, ele fala, eu vou perder 1 milhão porque eu não gosto do Lula. Ele quer ganhar dinheiro com quem quer que seja. Essa história ir adiante mostra que o governo tá completamente perdido. E mostra mais, que tem gente que se agachou completamente ao governo Lula sem pensar nas consequências. Gente, tá vergonhoso. Tá muito vergonhoso. Assim, vamos inventar umas mentiras melhores? E fica a dúvida. O Lula esqueceu como é que faz para ser presidente? Pelo visto, esqueceu. E ele vai colher o que ele plantou. Ele falou que é o ano da colheita? Vai colher. O grande problema nisso tudo é que nós vamos colher junto. Nós vamos colher junto. O povo do faz o L, o povo falar que o Bolsonaro, vocês vão tudo colher junto. Vamos tudo colher junto. E fica aí a questão. Quem que vai botar isso nos eixos? Parece não ter adulto na sala. O governo federal surtado, o Congresso mais preocupado aí com a sucessão, porque vai substituir o Lira, vai substituir o Rodrigo Pacheco, o judiciário com N questões que beiram a política, e nós aí, abandonados. Essa nau, será que o dólar vai bater R$10, gente? Olha, parabéns, viu, Lula? O Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente volta amanhã às 5 da tarde. Não esqueça, comenta, curta, compartilha esse vídeo para a família Narrativas ficar cada vez maior. Grande beijo. Até amanhã.